falemos da convocatória da Assembleia de Condóminos. A convocatória é o principal e mais exigente passo para que as deliberações não venham a ser objeto de impugnação, pelo que devem ser observados vários requisitos que vamos abordar. As assembleias podem ser ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias são as assembleias anuais e servem para apresentar contas e aprovar o orçamento do condomínio. As extraordinárias, como é óbvio, são todas as outras que se realizem durante o ano. A Assembleia deve ser convocada por quem tenha legitimidade para isso. Essa legitimidade pertence exclusivamente ao administrador do condomínio e aos condóminos que representem, no mínimo, 25% do valor total do prédio. Quando um conjunto de condóminos que representa aquela percentagem pretenda convocar a Assembleia, são eles próprios que a devem convocar e não o administrador. No entanto, se o administrador entender que o assunto a levar à Assembleia é do interesse de todos os condóminos, poderá ele próprio fazer a convocatória. Neste caso, corre o risco de os restantes condóminos questionarem o facto de ter sido convocada uma Assembleia Extraordinária que acarreta sempre despesas com a convocação e a notificação das deliberações. A lei prevê que um condómino, só um, convoca a Assembleia quando pretenda recorrer de um ato do administrador, sendo esta a única situação que dá legitimidade a uma só pessoa para convocar. Também neste caso, é o próprio condómino que terá de convocar a Assembleia e não o administrador. Quando é que deve ser convocada a Assembleia Ordinária? Nada dizendo, o regulamento do condomínio deverá ser convocada para a primeira quinzena de janeiro e, excepcionalmente, durante o primeiro trimestre do ano. Infelizmente, o legislador não alterou esta norma com as últimas alterações ao regime jurídico da propriedade horizontal, passando apenas a permitir que, excepcionalmente, repito, excepcionalmente, se possam realizar até 31 de março. Ora, para os profissionais de administração de condomínios, é impraticável cumprir a lei. Para contornar a situação, sugere-se propor aos condóminos que o exercício económico do condomínio não coincida com o ano civil. Por exemplo, aprovar o exercício económico de 1 de julho a 31 de junho e que a Assembleia se realize em julho. No entanto, se do regulamento constar o que determina a lei, ou seja, até 15 de janeiro, terá de ser também aprovada a alteração do respectivo regulamento. Quanto às Assembleias Extraordinárias, elas podem ser convocadas em qualquer altura do ano, sendo necessária apenas que haja um assunto que o justifique, por exemplo, a realização de obras ou uma situação qualquer com caráter de urgente. A Assembleia deve ser sempre convocada com pelo menos 10 dias de antecedência, não se contando o dia do envio. Repito, não se contando o dia do envio da convocatória. Qualquer condómino não convocado ou que tenha sido convocado sem antecedência legal pode vir a impugnar as deliberações da Assembleia, salvo se comparecer à mesma e nela participar sem se opor à sua realização. Devem ser convocados todos os condóminos, ou seja, os proprietários das frações, mas também os usufrutuários, os comproprietários, a cabeça de casal de uma herança, os locatários, os fiduciários, os tutores ou os curadores. Como vemos, poderá não ser uma questão muito simples se o administrador não tiver um ficheiro devidamente atualizado de condóminos, sendo para isso necessário a colaboração dos respectivos condóminos. Quando a propriedade da fração pertença a uma pessoa casada sob o regime da separação de bens, é só ela que deve ser convocada. No entanto, se for casada sob o regime da comunhão geral ou o regime de adquiridos, terão de ser os dois convocados, porque ambos têm legitimidade para praticar atos de administração relativamente aos bens comuns do casal. O usufrutuário
tem a obrigação de administrar o bem e proceder ao pagamento das despesas de administração e conservação ordinária, pelo que deve ser convocado, especialmente para a Assembleia Ordinária. Por outro lado, o proprietário deve ser convocado quando estejam em causa obras extraordinárias ou inovações. Numa Assembleia que tenham sido convocados o usufrutuário e também o proprietário, ambos poderão estar presentes no caso de constar da ordem de trabalhos assuntos que digam respeito a cada um deles. No entanto, cada um só participará e votará na discussão dos assuntos que lhe digam respeito. Vejamos um exemplo. A Assembleia, com um ponto para a aprovação do orçamento de despesas correntes e outro ponto para discutir e votar uma inovação. No primeiro caso, é o usufrutuário que pode intervir e votar, e no segundo, é o proprietário. No caso da fração pertencer a vários proprietários no regime da compropriedade, todos eles devem ser convocados, salvo se for indicado um representante ou um administrador. Estando todos presentes, no entanto, só um poderá exercer o direito de voto. A convocatória deve ser enviada aos condóminos por carta registada, não sendo necessário o aviso de recepção, que é um gasto desnecessário para o condomínio. A carta deve ser enviada para a morada indicada pelo condómino e, se este não indicar a morada, deve ser enviada para a morada do prédio. No entanto, se a carta for devolvida por deficiência da residência, que seja por erro da administração, a convocação deve ser repetida. Se a devolução se deve ao condómino, este dá-se automaticamente por convocado. A convocatória poderá ser também enviada por e-mail para os condóminos que tenham expressado em Assembleia a sua vontade de receber a correspondência de condomínio por essa via, indicando o respectivo endereço de e-mail. Chama-se a atenção para o facto da convocatória por esta via só produzir efeito se o condómino emitir o respectivo recibo de recepção ou de leitura. Se não for emitido, a convocatória deverá ser enviada então por carta registada. E neste caso, porque tem de ser repetido o prazo, ou melhor, porque tem que ser respeitado o prazo de 10 dias de antecedência, o que é que se aconselha? É que o e-mail seja enviado com mais dias de antecedência do que os 10, para que o administrador verifique, quando faltarem 11 ou 12 dias, se foi emitido o recibo e, não sendo, ter tempo ainda para enviar a respectiva carta com os 10 dias de antecedência. A convocatória pode também ser entregue em mão contra a assinatura do condómino, o que está em desuso, mas é possível, especialmente em condomínios pequenos e administrados por condóminos. A convocatória deve conter o dia, hora e local da reunião, a ordem de trabalhos, a menção dos assuntos, a menção à Assembleia em segunda convocação, o local da emissão, a data e a respectiva assinatura. A Assembleia deve realizar-se sempre em dia útil, ao final da tarde ou à noite, de forma a proporcionar a presença do maior número de condóminos. No entanto, isto é salvo quando o regulamento preveja dia e hora específicos ou a própria Assembleia assim o aprove. A lei não impõe um local específico para a realização da Assembleia, deixando a escolha ao critério do administrador quando não esteja previsto no regulamento. Por isso, pode também realizar-se no escritório da administração, caso não fique a uma grande distância do edifício. Infelizmente, grande parte dos condóminos, ou melhor, dos condomínios, não têm sala de reuniões e, por isso, não têm condições para que a Assembleia se realize com um mínimo de conforto e com a dignidade que o momento exige. É preciso ter especial atenção à ordem de trabalhos, porque cada assunto deve ser enunciado de forma sucinta, clara, não podendo haver deliberações sobre assuntos que não constem dessa ordem. Quando se trata de alteração de regulamento, é necessário fazer constar da ordem de trabalhos quais os artigos a alterar e não o regulamento no seu geral, a não ser que seja uma revogação e aprovação de novo orçamento, de novo regulamento.
Quando o assunto a submeter à votação exija a aprovação por unanimidade, deve fazer-se menção a isso na ordem de trabalhos, como é o caso, por exemplo, da alteração do título constitutivo ou a disposição das partes comuns. O administrador pode mencionar na convocatória a data da reunião em segunda convocatória, caso à hora agendada não haja quórum para constituir a Assembleia, como pode optar por nada dizer e, na altura, se estiverem reunidas condições para garantir a presença no próprio dia de condóminos que representem 1/4 do valor total do prédio, a reunião poderá realizar-se 30 minutos depois. A lei não impõe que os documentos de suporte à Assembleia, como contas, orçamento ou outros, sejam enviados com a convocatória. Porém, é aconselhável que isso seja feito para evitar desconfiança e evitar também que sobre o assunto os condóminos decidam não deliberar e votar negativamente e até causar uma nova Assembleia. Assim se pode concluir que a convocatória se reveste de grande importância na vida do condomínio e que há cuidados a ter para evitar futuras impugnações e os constrangimentos que daí decorrem. Espero que tenham ficado mais esclarecidos sobre a convocatória da Assembleia de Condóminos.